Olá, amigos. Vocês estão nos acompanhando? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos estudando as colocações do irmão José na psicografia do Carlos Bacelli e nós vamos trabalhar hoje o livro Para Ser Feliz, o capítulo que se chama Saúde, que é o capítulo 39. Ok? Saúde. Natural que com o passar do tempo os teus achaques físicos apareçam. Então, antes da gente comentar aqui sobre este primeiro parágrafo, só para nós termos uma ideia que o espírito de Miramês, no livro Saúde, ele coloca para nós que quando nós entendermos que o movimento de cura está nas nossas mãos, está fácil nós absorvermos o sol da verdade. E ele coloca verdade com V maiúsculo. Então, quando nós entendermos que a saúde está nas nossas mãos, ou que o nosso movimento de autocura está nas nossas mãos, está fácil para nós absorvermos os primeiros raios de sol da verdade. Olha só que interessante isso, isso está no livro Saúde do espírito de Miramês. Imagine nós associarmos com as colocações que o irmão José vai trazer para a gente. Por quê? Porque ele vai discutir saúde aqui ao longo de uma vida. O que é saúde ao longo de uma vida? Então, é para nós entendermos aí exatamente a fala de Jesus lá atrás. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque eu conhecereis a verdade, quando ele fala no capítulo 8 de João, e lá na frente, no 18, ele vai ser questionado por Pilatos, que é a verdade? Lá no capítulo 18, no versículo 38, ele é questionado por Pilatos, que é a verdade? Imaginem vocês, antes da crucificação, Pilatos questiona Jesus, o que é a verdade? Ele está de frente para Jesus e Jesus não responde nada. Naquele momento ele não responde nada. Pilatos se dirige ao público e depois fala com o público, olha, eu não vi nada neste homem para que ele mereça ser condenado. Então, quer dizer, ele viu o Cristo, ele pergunta o Cristo, ele estava diante da verdade, ele pergunta que é a verdade, o Cristo não entra em contenda, porque ele passou uma vida se apresentando como a verdade, aí eu estou fazendo referência a esse V maiúsculo, entendendo aquele movimento que ele coloca, eu e o Pai somos um. E aí Pilatos o questiona, aí vem Miramês colocando para a gente no livro Saúde, que quando nós entendermos, imagina, a distância que a gente está ainda da expressão saúde. Tá claro? Vamos lá. Aí, ele diz para nós aqui, olha, agora, ao longo de uma vida, natural que com o passar do tempo, os teus achaques físicos apareçam. Não é isso que o livro dos Espíritos fala para a gente? Sobre o desgaste natural dos órgãos, quando ele faz referência à morte? Quando o livro dos Espíritos fala sobre a morte, ele coloca para nós que é a morte, senão o desgaste natural dos órgãos. Tá? Mas é natural que, com o passar do tempo, dificuldades físicas vão aparecendo. Tá certo? Por quantos anos, no entanto, olha a avaliação que o irmão José faz para a gente da vida. Por quantos anos, no entanto, não soubeste o que fosse o menor incômodo em teu corpo? Quantos anos a gente passou absolutamente saudável? Não tinha uma queda de cabelo, um problema de pele, um rompimento de ligamento, uma dor no quadril, não tinha faceite plantar, não tinha dor de ouvido, não tinha problema visual, não tinha dor de cabeça, problema respiratório, não teve úlcera duodenal, problema estomacal. Gente, nós passamos uma encarnação, anos, sem ter nada. Olha, então você imagina, se a gente não está tendo nada aqui, exibias vigor e juventude. Exibias. Inúmeras vezes a nossa preocupação era só a saúde física. Inúmeras vezes. Quanto tempo a gente se dedicou
aos excessos, né? À vaidade. Quanto tempo a gente se dedicou? Veja, eu quero que vocês façam comigo uma distinção entre a gente se cuidar e a gente se exceder em cuidados. Se cuidar é uma coisa, exceder é outra. A gente se cuidar é a gente entender que precisa buscar a saúde física para conquistarmos o bem-estar espiritual. Porque a saúde física, em respeito ao empréstimo que Deus fez para nós deste corpo, em respeito, eu vou cuidar dele. Porque é ele que vai me possibilitar os primeiros passos de luminosidade para eu encontrar uma faixa vibratória melhor do que aquela quando eu cheguei aqui na Terra. Entretanto, exceder no movimento é eu me preocupar só com isso. Só com isso. Como se a morte não ceifasse o meu corpo lá na frente. E isso vai acontecer. Isso é natural. A gente já nasce sabendo que iremos passar por ela. Tá claro? Então, exibias vigor e juventude. Do que poderias te queixar agora? Olha, a gente viveu uma vida, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, sem ter nada. Sem ter nada. Se exibimos vigor e juventude, o ter alguma coisa agora, por que a gente iria se queixar? Por que a gente iria se queixar? De que a gente está reclamando? O que a gente está lamentando? Olha, mesmo com essas questões físicas que nos acometem, o que a gente pode continuar a fazer? O que a gente pode continuar? Olha, tem coisas que eu já estou fazendo e eu vou dar continuidade. Tem coisas que eu não estou fazendo e eu posso iniciar. Então, do que poderias te queixar agora? Desde que tomaste maior consciência de ti, aprendeste que o corpo está sujeito a desgastes. Desde que nós tomamos consciência do nosso estado, o nosso corpo está sujeito a desgastes. Tomar consciência do nosso estado tem um significado. Não é simplesmente tomar consciência das tarefas que a gente tem a fazer, do nosso estado, da nossa potencialidade. Consciência de ti. Desde que eu tomei consciência, ou seja, vou pegar alguns exemplos biológicos. Nós temos aproximadamente 970 quilômetros de fibras conectivas trabalhando em nosso favor, e eu estou falando do sistema neuronal. Se nós pudéssemos ligar as fibras conectivas, nós temos aproximadamente no nosso corpo, na constituição do indivíduo adulto, e eu estou dizendo de aproximadamente, a partir de 2 células no encontro do espermatozoide com o óvulo, nós estamos colocando 60 trilhões de células na constituição do indivíduo adulto. São 2 bilhões e meio, 100 bilhões de neurônios trabalhando só em nosso favor. Só em nosso favor. Imagina, o nosso aparelho cardíaco são 2 bilhões e meio de batidas numa vida normal de 70 anos, entre os 2 movimentos da sístole e a diástole. Sístole e diástole. Então, esse é o tomar conhecimento de si. Ok? Tomar conhecimento de 970 quilômetros de fibras conectivas, tomar conhecimento de 100 bilhões de neurônios trabalhando em nosso favor, tomar conhecimento de 60 trilhões de células na constituição do indivíduo adulto, tomar conhecimento de que, em média, nós podemos ter aproximadamente 60 mil pensamentos por dia sobre qualquer espécie de raciocínio. Do bem, do mal, coisas úteis, coisas inúteis. 60 mil pensamentos por dia nós temos em média. É o que relata para nós Joana de Ângeles. Então, se Joana de Ângeles vai colocando isso para nós com propriedade,
Inclusive, ela detalha inúmeras outras informações no capítulo 4 do livro Lampadário Espírita, intitulado Corpo. Quando a gente toma consciência da gente, então vamos colocar agora as questões, e isso eu estou falando de uma estrutura física, Imaginem que o primeiro movimento do seu nascimento, do meu nascimento, primeiro movimento, nós somos de uma geração, aqueles que a gente está na mesma faixa etária, aí de 40 anos para cima, 40, 50, 60, 70, 80. Nós somos daquela geração que quando foi feito o parto, o médico suspendia a gente pelas duas, pela canelinha aqui, ó, e dava 2 tapinhas ali no bumbum. Lembram disso? Ah, não, quer dizer, vocês não lembram, né? Mas os pais de vocês lembram. Se não estiverem encarnados, eles sabem. Dava 2 tapinhas. Sabe para que os 2 tapinhas? Embora você já nascia apanhando, para mostrar o quanto difícil seria a vida, mas ali era simplesmente para fazer aquele movimento do choro. Por quê? Para o pulmão fazer aquele movimento de inspirar, insuflar. Com os anos, a medicina descobriu que não precisava de dar 2 tapinhas. Simplesmente o corte do cordão umbilical, não precisava de segurar de cabeça para baixo, o corte do cordão umbilical já interrompia a oxigenação que aquele bebê estava recebendo do útero materno, e ali ele ia fazer o movimento de inflar. Então, veja bem, entre esse movimento e o último, o primeiro, que você enche os pulmões e ali dá início à vida, e o último, você tem uma vida pela frente. Entre o primeiro movimento do respirar e o último do suspirar, aonde você expira, acabou. É a consciência do corpo. Nesse movimento da consciência do corpo, como o irmão José vai trazer para nós aqui, nós temos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas ações, combinando com tudo isso as nossas relações. As nossas construções, elas estão a partir de tudo isso. Então, não é uma consciência de saber que a gente está simples. Ah, não, eu sou perfeito aqui. Não é isso. É muito mais do que isso. É uma consciência aprofundada do nosso movimento na Terra. Por quê? Porque já tivemos um inflar. E o último que estamos caminhando na direção, o expirar. Entre o inspirar e o expirar, nós temos uma vida. E vem a consciência. O que nós estamos colocando? Voltando à frase, desde que tomaste maior consciência de ti, aprendeste que o corpo está sujeito a desgastes. Ok? Sabes desde muito que para quem não demanda antes o mundo espiritual, a fase do envelhecimento é inevitável, com as limitações que lhes são próprias. Sabe desde muito. Aqui, sabe desde muito. Ele não falou quanto. Mas todo mundo, isso está gravado, gente. Nós, seres humanos, somos o único animal que sabemos que iremos morrer. Nós somos o único animal que sabemos que iremos morrer. Sabe por quê? O seu cachorro que está aí, o seu gato, ele nem sabe disso. Ele está aí vivo, de repente ele amanhece morto. E vocês e eu, desde quando eu comecei a falar, a gente já está pensando. Desde quando eu fiz o movimento aqui do inspirar e o inspirar no primeiro movimento e o expirar no último, você já está pensando. Porque nós sabemos que nós iremos. Os nossos animais, eles não sabem. Então, imaginem,
trazendo de novo para o nosso movimento aqui social. Numa vida média de 70 anos, com o que a gente estuda, nós podemos assimilar aproximadamente, com o que a gente estuda, aproximadamente 25 milhões de informações, nós podemos assimilar bilhões de informações que poderia preencher 25 milhões de livros de uma enciclopédia. Vocês estão entendendo a profundidade da nossa vida? Eu estou colocando uma vida média, 70 anos, 75, 80. Nós podemos preencher 25 milhões de obras de uma enciclopédia. Parece que a gente passa meio despercebido por essas situações no plano físico. Imagina quanto tempo a gente está deixando passar por nossas mãos. E aí ele continua. Não ignoras que a chamada morte é fenômeno que atinge a todos os seres da criação. Se no parágrafo anterior ele coloca para quem não demanda antes o mundo espiritual, para quem não demanda mais cedo, para quem não vai embora mais cedo, porque tem gente que está fazendo um movimento de retirada lentamente. Fumando, bebendo, usando droga, se encolerizando, se magoando, se agredindo e agredindo, se angustiando, se deprimindo. Vocês veem que eu estou colocando tudo si primeiro, no que diz respeito é a pessoa fazendo para consigo, não estou dizendo ela promovendo para terceiros. Muito antes dela agredir o outro, ela se agride. Quando ela não demanda o mundo espiritual mais cedo, quando ela não retorna mais cedo, por um acidente, por um excesso de velocidade, por brigas de rua, por mal-estar físico promovido por excessos da ordem que eu acabei de citar, quando ela não demanda o retorno mais cedo, porque todos irão, a fase do envelhecimento, ela é inevitável. Ela é inevitável. E aí, mas e quando demanda mais cedo? Quando demanda mais cedo é o efeito do suicídio. Uns chamam de suicídio inconsciente, outros que promovem a própria morte com suicídio consciente. Todos passam por situações de dor, de dificuldades e de transtornos, conscientes ou inconscientes. O que vai amenizar é o que a pessoa fez durante a vida, o que vai amenizar a chegada no plano espiritual. Para o suicídio, o sofrimento, ele é sempre desastroso. Isso coloca para nós Emmanuel no livro O Consolador. O suicídio é sempre um movimento de extrema dor. Extrema dor. Agora, mas tem como amenizar aquele que o comete? Olha, ele, com a consciência dele, com as atividades que ele fez, nós não temos como dizer o que vai amenizar ou não. Isso é um trabalho dele para com os espíritos. Não estamos aqui para dizer, não, ele se suicidou. Olha, é sempre de extrema dor. Emerson, mas você está colocando também, porque o Livro dos Espíritos fala sobre aqueles que demandam um retorno ao plano espiritual como o chamado suicídio altruísta. Existe o altruísmo, aquele que está lutando para salvar a vida de terceiros, ainda que ele saiba, que ele perceba, que ele tem consciência de que ele poderá morrer nessa luta. Mas aí não é necessariamente um suicídio, ele está indo para salvar e ele poderá morrer. Enfim, isso vale até várias reflexões, depois se vocês puderem, voltem mais um pouquinho, nós temos um vídeo sobre suicídio, que vai remeter a gente a inúmeras avaliações nessa área. Mas eu fiz esse parênteses apenas porque, para quem não demanda antes o mundo espiritual, para quem não retorna mais cedo, a fase do envelhecimento é inevitável, com as limitações que lhes são próprias. A gente vai envelhecendo. Por quê? Claro que eu continuo correndo, mas hoje eu corro menos do que eu corria quando eu tinha 23 anos, quando eu tinha 16 anos. Está claro? Quando eu tinha 40. Então, imagina, hoje eu não tenho as mesmas habilidades da época. Não ignoras que a chamada morte é fenômeno que atinge a todos, então.
a todos. Todos, eu dei exemplo dos animais, das plantas, a morte atinge a todos. Assim, não te deprimas, vendo chegar o crepúsculo da existência com os acenos do anoitecer. Não te deprimas. Quando a gente começar a ver chegar o crepúsculo da existência, com os acenos do anoitecer. Que ponto do dia nós estamos? Já estamos no entardecer? Você que está me ouvindo, ainda está no amanhecer? Porque quando a gente pensa que deve ser relacionado à idade. Nós não sabemos a hora que iremos. Isso é muito bacana, né? Não te deprimas vendo chegar o crepúsculo da existência. Nós não sabemos que hora que iremos, sabemos apenas que iremos. Vocês, já fizemos outras referências aqui do filósofo Epicuro, que viveu antes de Jesus, do ano 341 a.C. até 270. Ele esteve conosco por aproximadamente 71 anos. E ele dizia assim: eu não temo a morte. Olha bem, olha que bacana os dizeres dele. Por quê? Porque nós estamos dizendo, dentro da colocação que o irmão José está trazendo, nós não sabemos quando iremos. Que fase do dia estamos? Já está aproximando o nosso anoitecer? Estamos no crepúsculo? Ou ainda estamos no alvorecer? Olha a fala do Epicuro: eu não temo a morte, porque eu e a morte jamais nos encontraremos. Porque enquanto eu sou, ela não é. E quando ela vier, não mais o serei. Olha, que coisa mais profunda do que isso? Enquanto eu sou, ela não é. Mas quando ela vier, não mais o serei, ele diz assim, a gente jamais vai se encontrar. O que ele está dizendo para nós? Que a vida prossegue. Eu e a morte jamais nos encontraremos. Eu e a morte jamais nos encontraremos. Mas ainda que a gente tenha dificuldades desta profundidade, é muito legal a colocação do Snoopy conversando com Charlie Brown. É muito bacana, não é? Quando o Charlie Brown, os dois estão lá observando o mar, ou um rio, estão ali às margens, e o Charlie Brown, ali desanimado, que já era próprio do Charlie Brown. E o Snoopy, que é da raça, né? O cachorrinho, vocês lembram do Snoopy? É da raça, que é, se eu não me engano, a raça dele é Beagle. E ele próprio ali, ele já tem uma animação que é próprio do Beagle. Então, o Charlie Brown conversando com ele fala: Snoopy, um dia a gente vai morrer. É próprio da ideia pessimista, daquele que vive cada dia pensando um dia a gente vai morrer. E aí o Snoopy olha para ele e fala: mas todos os outros dias a gente vai viver. O que ele está colocando naquele movimento alegre dele? Olha, eu vou aproveitar hoje. Eu vou aproveitar a vivência de hoje, a alegria de hoje, os contatos de hoje, a empatia de hoje, o sorriso para hoje. Eu vou aproveitar hoje. Todos os outros dias a gente vai viver. E aí, o irmão José encerra para nós dizendo que a tua falta de saúde no corpo não te traga prejuízos à saúde espiritual. Que a tua falta de saúde no corpo não te traga prejuízos à saúde espiritual. Ou seja, aproveita hoje, se envolve hoje, cresce hoje, alimenta hoje, auxilia hoje. Faça movimentos hoje, faça movimentos agora. Não espera. Aproveita o resto de tempo de que dispões para enriquecer a bagagem, com que logo haverás de deixar a terra. Aproveita o resto de tempo que você tem. Mas quanto tempo eu tenho? Eu não sei. Você não sabe. Nós não sabemos quanto tempo temos. Aproveitemos hoje. Nos envolvamos hoje. Trabalhemos hoje. Auxiliemos hoje. Aproveita o resto de tempo
o resto, porque não sabemos. Aproveita o resto de tempo que dispões para enriquecer a bagagem que logo haverás de deixar a terra, demandando outras paragens da vida sem fim. Retomo, então, a colocação de Epicuro. A gente retoma as paragens da vida sem fim. O que Epicuro coloca? Eu e a morte jamais nos encontraremos. Aproveitemos hoje. O nosso movimento de solidariedade é hoje. O nosso movimento de conscientização é hoje. Eu trouxe várias referências. Eu não trouxe referências para confundir a cabecinha de vocês. Eu trouxe para que a gente entenda, para que a gente se aprofunde, para que a gente se envolva, para que a gente pesquise que nós temos potencialidades. A gente utiliza o nosso discernimento para o nosso favorecimento. Quando eu me favoreço, eu favoreço o entorno. Eu favoreço a família, eu favoreço os ouvintes, eu favoreço amigos, eu favoreço transeuntes da via pública, porque eu estou me ajudando, eu vou acolhendo quem está comigo. Favorecemos-nos para favorecermos. Não sabemos o dia que iremos. A única certeza entre o inspirar e o expirar é que nós temos tempo. Aproveitemos o tempo que nos resta. É isso aí que tínhamos para trazer. Um abraço a todos e até breve, se Deus quiser.